Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para lembrarmos essa ocasião tão especial que é a Páscoa cristã. Hoje nós vamos falar sobre o dia seguinte à Páscoa. Nós falamos a respeito da morte de Jesus, o significado da morte de Jesus, as 4 manifestações importantes e significativas em nossa vida. Hoje nós vamos abordar o dia seguinte. O dia seguinte a essa morte. Diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 50 ao verso 56, assim: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão do procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu-o, envolveu-o num lençol e colocou-o no sepulcro cavado na rocha, o qual ninguém ainda havia sido colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Nós vamos fazer 2 observações importantes. A primeira é o túmulo que estava preparado. Quero trazer os antecedentes deste preparo ao livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 9, quando diz que ele foi contado com malfeitores e como malfeitor, mas com o rico ele esteve na sua morte. Designaram-lhe a sepultura com os malfeitores, mas com o rico ele esteve na sua morte. Pois bem, José de Arimateia, uma cidade na Judéia, era como um senador do conselho dos judeus. Ele era um rico empresário. Alguns estudiosos acreditam que ele dominava o comércio de cobre, de uma das minas de cobre ainda na antiga Inglaterra, e que comercializava naquelas regiões. Este homem era um homem justo, um homem bom. E ele não havia consentido na sentença para a morte de Jesus. Evidentemente, nós não estamos aqui para abordar o sentido teológico dessa condição de José de não aceitar e ter acontecido o contrário da sua vontade. Porém, ele havia preparado um túmulo, certamente novo, para que fosse sepultado ali. E então, esta interferência de Jesus, mais uma vez, assim como aconteceu com o centurião, acontece com José de Arimateia. Ele pede a Pilatos que Jesus seja descido do madeiro, o envolve num lençol de linho e sepulta-o na sua própria sepultura. É um ato de fé de José de Arimateia, guardando ali o corpo de Jesus. Um sepulcro único. Ele foi emprestado, mais uma vez, o nosso Salvador. Se vale da sua soberania para utilizar de coisas que para nós são emprestadas, assim como foi no seu nascimento virginal, o útero de Maria, assim como foi o seu nascimento em Belém da Judéia, num coxo em uma estrebaria, assim como foi na entrada de Jerusalém, um jumentinho que não era dele,
agora o túmulo de José de Arimateia. Soberanamente, o nosso Senhor se vale de tudo aquilo que lhe pertence de fato como Criador. Então Jesus fica ali. A primeira observação é a soberania maravilhosa de Deus. A segunda observação é o sábado, em contraste com o Antigo Testamento, onde a prescrição da Páscoa, que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 13, ainda não havia a prescrição da lei mosaica quanto ao sábado. Eles comeram a Páscoa à noite e no dia seguinte, preparados, já se dispuseram a caminhar em direção à terra de Canaã. Neste episódio, nós temos então a observância dos mandamentos. As mulheres que estavam ali seguindo Jesus, pelo menos duas Marias são citadas aqui, mãe de José e Maria Madalena, elas foram ao túmulo, observaram os procedimentos onde Jesus fora colocado e voltaram para preparar os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Estavam elas certas de que Jesus Cristo estaria ali no primeiro dia da semana. Então, o que aprendemos com a atitude dessas mulheres? Foram mulheres que observaram primeiramente. Tiveram observação. Assim devemos nós também resguardar a devida atenção às coisas de Deus, aos preceitos divinos. Em segundo lugar, elas prepararam aromas. Elas regressaram e antes do luzir do sábado, o acendimento das lâmpadas, que indicava o início do sábado, ao crepúsculo da tarde, elas prepararam os aromas que seriam usados para embalsamar o corpo de Jesus. Elas trabalharam, elas prepararam. Assim devemos nós também trabalhar, preparar, sermos prudentes, em todos os momentos, trabalhar para Cristo. Em último lugar, elas foram ao túmulo, isto acontece no primeiro dia da semana, mas somente depois de haverem obedecido aos critérios da lei. Elas descansaram no sábado. Isto nos mostra um procedimento coerente com as Escrituras Sagradas. Portanto, esse dia seguinte da morte tem muito a nos ensinar. O próprio Senhor Jesus, dizendo ao apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18 e 19, ele diz que na sua morte Jesus desceu ao Hades e publicou, ele pregou aos espíritos em prisão que noutro tempo morreram e ouviram da fé. Então Jesus foi lá para confirmar. Isto acontece no sábado. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu quero deixar essas meditações desse dia com você. Tenhamos atenção. Sejamos trabalhadores e que nós tenhamos coerência com as Escrituras Sagradas. Um grande abraço para você. Tenha um dia maravilhoso. É o que eu desejo de coração a todos os irmãos em Cristo Jesus. Um grande abraço.